Apesar da evolução ser uma ideia até bem simples a gente entender superficialmente, muita gente acha que ela não faz sentido algum. Afinal, se a gente veio do macaco, por que nunca acharam um fóssil que era meio macaco e meio humano? E aí, internet? Bem-vindos a mais um Barba Explica. E o vídeo de hoje vai ser falando sobre uma das maiores vergonhas científicas e também falar como que a ciência pode ser sensacional. Para quem ainda não viu meu vídeo sobre ciência, onde eu explico como o método científico funciona, um dos piores problemas na hora da publicação ou na hora da realização de alguma pesquisa é exatamente o elemento humano, principalmente quando a gente está falando de fraudes e de manipulação de dados. E rapidinho, antes de entrar de vez no assunto que eu quero citar aqui, eu vou dar uma contextualizada para vocês saberem como que estava o mundo naquele momento. Em 1859, Charles Darwin publica seu livro A Origem das Espécies, onde ele apresenta a ideia de evolução por seleção natural. E essa foi uma ideia revolucionária porque ela ajudou a explicar diversas coisas do mundo natural, como por exemplo, explicando por que nós temos um parentesco com todas as formas de vidas que existem, já existiram e vão existir, e também, por exemplo, de onde surgem as novas espécies. Mas um problema da evolução é que ela foi contra a ideia vigente que nós, seres humanos, temos um lugar especial aqui no universo. E sem falar, obviamente, que é uma ideia que ia completamente contra os dogmas e doutrinas religiosas, onde nós fomos criados em semelhança de alguma entidade divina. E considerando o quão religiosa a sociedade era naquela época e o quão influente as igrejas e religiões em geral eram, já dá para ver que essa ideia ia dar problema. Vamos então agora para 1912, onde um cientista disse ter encontrado partes de um crânio fossilizado e após mais investigações conseguiram também encontrar partes de uma mandíbula e algumas ferramentas. Até aí tudo bem, sem grandes novidades. Mas acontece que quando mandaram esses fósseis para análise, perceberam que o crânio era extremamente parecido com o dos seres humanos modernos, porém a mandíbula era extremamente parecida com a de um chimpanzé. Ou seja, finalmente acharam o tal do elo perdido. Exatamente, um fóssil representando a transição do macaco para o ser humano. E aí nomearam essa espécie de acordo com o local onde encontraram os fósseis. E ela ficou conhecida como Homem de Piltdown. E essa ideia foi facilmente aceita pela comunidade científica da época, porque ela corroborava a ideia de que a evolução primeiro começou no cérebro para depois acompanhar as outras partes do corpo. Por isso que fazia sentido ter um hominídeo com um cérebro ou com um crânio de um ser humano, enquanto a mandíbula ainda era de um chimpanzé. E foi isso. Finalmente encontraram um elo perdido entre o ser humano e os macacos, apesar de nós mesmos sermos macacos. Acontece que isso foi uma grande farsa. Na verdade, as amostras que eles coletavam não foi de um ancestral nosso, e sim, foi utilizado um crânio humano, um maxilar de um orangotango e um canino de um chimpanzé para reconstruir o crânio do Homem de Piltdown. E agora a parte linda da ciência. O Homem de Piltdown, por mais que ele seja uma farsa, seria uma ideia muito conveniente para a comunidade científica daquele tempo, porque eles iriam finalmente calar os argumentos do elo perdido e iam reforçar ainda mais a ideia da evolução. E acontece que foi a própria comunidade científica e os seus pesquisadores que desmascararam essa farsa. E quem entende um pouquinho de ciência sabe que coisas como essa do Homem de Piltdown, onde são utilizados dados falsos ou fabricados, são extremamente prejudiciais para a ciência como um todo, pois as pesquisas futuras vão ser baseadas nesses dados criados, nesses dados falsos, e isso gera novos dados falsos. E como a ciência ela quer refletir a realidade o máximo possível, isso acaba sendo extremamente prejudicial. E agora explicando uma coisa rapidinha que eu falei aqui no vídeo, possivelmente teve gente que saiu me xingando.
A evolução nunca, repetindo, nunca falou que o ser humano veio do macaco. O que ela fala é que nós temos um ancestral em comum. E como funciona isso? Há aproximadamente 13 milhões de anos atrás, que é a estimativa que eles dão, existia um grupo, uma espécie aqui na Terra, que por meio da seleção natural, ela foi separada. E essas diferentes populações dessa mesma espécie, sobre o efeito da evolução da seleção natural, deram origem a todos os primatas que existem hoje em dia, incluindo os orangotangos, bonobos, chimpanzés e o ser humano. Espero que vocês tenham entendido pelo menos um pouquinho como que a ciência faz para ficar se automonitorando e ir atrás dessas ideias fraudulentas para que ela própria seja cada vez mais consistente com a realidade. E também espero que agora a gente pare de ficar falando aquela coisa do se o ser humano veio do macaco, por que ainda existe macaco? E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu acho a evolução um tema sensacional. Então, se vocês quiserem mais conteúdo aqui no canal sobre esse assunto, posso até fazer um vídeo exclusivamente sobre evolução. Deixem aí seu comentário que eu vou ficar sabendo e vou atrás, vou pesquisar. Como vocês podem ver, vida intercambista é meio complicada, então eu não estou conseguindo colocar vídeos com tanta frequência como eu gostaria. Já tenho alguns temas preparados, o problema é arrumar tempo para gravar. E eu também estou gravando com o celular, então vocês podem ver que a qualidade talvez não tenha ficado a melhor. E já sabem, né? Gostaram do vídeo? Se inscrevam no canal, deixem o seu like, compartilhem o vídeo. E caso vocês tenham alguma dúvida sobre o assunto, deixem aí o seu comentário que eu vou atrás para responder. Muito obrigado por terem me assistido e valeu!